Fala vestibulando, professor Rodrigo aqui para mais um vídeo nesse canal que ajuda você aí a conquistar o sucesso na sua aprovação. Dessa vez com duas questões aí de impulso e quantidade de movimento para continuação da nossa mega revisão Enem 2022. Você que vai fazer a prova do Enem aí esse final de semana, fique ligado aí e bora lá pro vídeo logo após a vinheta. É isso aí, galera. Questão número 8 da nossa revisão. Em qualquer obra de construção civil, é fundamental que equipamentos de proteção individual, tal como capacetes... perdão. Li errado, né? É fundamental a utilização de equipamentos de proteção individual, tal como capacetes. Por exemplo, a queda livre de um tijolo de massa 2,5 kg de uma altura de 5 metros, cujo impacto contra o capacete pode durar até meio segundo, resulta em uma força impulsiva média maior que o peso do tijolo. Suponha que a aceleração gravitacional seja de 10 metros por segundo ao quadrado, que o efeito da resistência do ar seja desprezível. A força impulsiva média gerada por esse impacto equivale ao peso de quantos tijolos iguais? Bom, qual seria o peso de um tijolo desse, né? Vamos lembrar que peso é o produto da massa pela aceleração da gravidade. Logo, a massa é de 2,5 kg, o G é 10, então eu tenho o peso de um tijolo, que é 25 newtons. Essa força impulsiva que atua sobre o tijolo vai ser quantas vezes o valor desse peso? Então vamos pensar o seguinte, ó, nós temos um tijolo. Esse aqui é o tijolo, que vai cair aqui na cabeça do operário. Essa altura, então, é de 5 metros. Eu preciso saber com que velocidade esse tijolo vai chegar aqui embaixo. Tem duas maneiras de fazer isso. Você pode utilizar a cinemática, pensando que ele sai do repouso e atinge aqui uma velocidade final, né? Ou você pode fazer por conservação da energia, uma vez que a resistência do ar foi desprezada. Eu prefiro fazer por conservação de energia, eu acho a resolução mais elegante. Então, lá em cima, ó, colocando o referencial aqui na cabeça do operário, para a energia potencial, eu vou falar que a energia potencial gravitacional no início é igual à energia cinética no fim. No fim seria aqui na cabeça do operário, né? Imediatamente antes de colidir com a cabeça do operário. Então, nós temos lá mgh e aqui mv quadrado sobre 2. Legal. Eu tenho massa multiplicando os dois lados, eu posso cortar. Eu vou passar o 2 multiplicando. Eu tenho que v ao quadrado é 2gh e que a velocidade é raiz quadrada de 2gh. Substituindo esses valores, então, galera, 2 vezes 10 vezes a altura, que é 5, eu vou ter uma velocidade, então, que vai ficar ali, raiz quadrada de 100, que é, então, 10 metros por segundo. Ok. Bom, gente, eu sei que esse tijolo vai sair do repouso, vai chegar ali imediatamente antes de colidir com a cabeça do operário a 10 metros por segundo, e quando colidir com a cabeça do operário, vai entrar no repouso de novo. Quer dizer, a força impulsiva que ele fala é a força que gera esse impulso que provoca, então, a mudança dessa velocidade de 10 para 0 novamente. Nós estudamos que impulso da força resultante é a variação da quantidade de movimento, e que o impulso também pode ser escrito como essa força impulsiva vezes o tempo. Bom, mas ele está querendo saber o valor dessa força impulsiva? Ok. Ele me dá aqui o intervalo de tempo da interação do capacete com o tijolo, né? Dura meio segundo. Vamos igualar essas expressões, ó. Essa força impulsiva pelo tempo é igual à variação da quantidade de movimento.
E aí nós vamos chegar que essa força é a variação da quantidade de movimento pelo tempo. Essa aqui é a verdadeira segunda lei de Newton, né, galera? Exatamente como Newton pensava, né? Newton nunca escreveu que a força resultante é massa vezes aceleração, embora não seja errado falar isso, né? Porque é uma consequência. Mas ele pensava na variação do vetor momento linear, né? Da quantidade de movimento. Beleza. Essa variação da quantidade de movimento, eu posso escrever que é m delta v em módulo. Porque a quantidade de movimento é massa vezes velocidade, né? Como a massa permanece constante, essa variação da quantidade de movimento vai ser justamente pela variação da velocidade. A massa do tijolo, então, 2,5. A variação da velocidade do tijolo. Ele chegou na cabeça do operário com 10 e vai chegar a 0. Eu tenho uma variação que é 10, né? Em módulo é 10 mesmo. Dividido, então, por meio segundo. Logo, nós temos uma força que vale 2,5 vezes 10 dá 25, dividido por meio dá 50 newtons. Essa é a força impulsiva que ele está pedindo aí. Mas a pergunta é, quantas vezes essa força é maior do que a força peso, né? A força impulsiva média gerada por esse impacto equivale ao peso de quantos tijolos? Um tijolo tem um peso de 25. A força impulsiva média é 50, ou seja, é o dobro do valor. Então, a força impulsiva média tem um módulo que equivale ao peso de 2 tijolos, ficando aí a alternativa A. Beleza, galera? Muito bem, muito bem. Nossa próxima questão vai abordar então o assunto colisões. Uma bela questão aí, falando sobre o trilho de ar. Vamos lá então. O trilho de ar é um dispositivo utilizado em laboratório de física para analisar movimentos em que corpos de prova, carrinhos, podem se mover com atrito desprezível. A figura ilustra um trilho horizontal com 2 carrinhos, 1 e 2, em que se realiza um experimento para obter a massa do carrinho 2. Então, esse é meu objetivo, encontrar a massa do carrinho 2. No instante em que o carrinho 1, de massa 150 gramas, passa a se mover com velocidade escalar constante, o carrinho 2 está em repouso. No momento em que o carrinho 1 se choca com o carrinho 2, ambos passam a se movimentar juntos, com velocidade escalar constante. Então, ele está descrevendo aqui o que a gente chama de colisão inelástica, né? É uma colisão inelástica. Coeficiente de restituição zero. Os sensores eletrônicos distribuídos ao longo do trilho determinam as posições e registram os instantes associados à passagem de cada carrinho, gerando os dados do quadro. Então, o quadro está aqui na nossa próxima lousa. Veja, o carrinho 1, que estava se movendo, ele dá a posição em função do tempo, e o carrinho 2. Note aqui, ó, que o carrinho 1 ele vai mudando de posição conforme o tempo vai passando. Ó. Tá aqui. Já o carrinho 2, ó, no instante 0 ele está na posição 45. No instante 1 segundo, ele continua na posição 45, ou seja, ele ainda está parado. Mas no instante 8 segundos, o carrinho 2 ele já está na posição 75. Ou seja, vamos pegar esse intervalo, ó, de 1 para 8 segundos. Nesse intervalo de tempo, eu tenho a mudança da posição do carrinho 1, que vai de 30 para 75. Do carrinho 2 vai de 45. Ah, não posso pegar esse intervalo não, professor. Por que não? Porque o carrinho 1 de 30, ele ainda não tinha atingido a posição do carrinho 2. Não vai dar para fazer isso. Ah, não tem problema. Então, a gente vai fazer o seguinte. Ó, eu vou pegar o próximo intervalo. Veja, porque a partir do 75 ali, ó, do instante 8, ó, instante 8,
o carrinho 1 está na posição 75, o carrinho 2 também. Instante 11, o carrinho 1 está na 90 e o carrinho 2 também. Então eu vou pegar daqui, ó. Percebe? Aqui eles já estão se movendo com a mesma velocidade, eles estão se movendo juntos. E eu posso pegar o primeiro intervalo para determinar a velocidade do carrinho 1. Porque basicamente o que vai acontecer é o seguinte, você tem aqui, ó, o carrinho 1 se movendo e o carrinho 2 parado. Depois o carrinho 1 se choca com o carrinho 2 e os dois passam então a se movimentar com a mesma velocidade. Vamos chamar essa velocidade de V'. E aqui eu vou chamar de V1. O V2 é 0. Legal? Gente, ele está falando de uma colisão. Toda colisão é um sistema isolado de forças externas. Ou seja, em toda colisão, eu tenho a conservação da quantidade de movimento do sistema. Ele me fala lá no enunciado que a massa do carrinho 1, ó, é de 150 gramas. Se a massa do carrinho 1 é de 150 gramas, eu consigo então descobrir qual é a massa do carrinho 2. Mas primeiro vamos descobrir quanto é que vale V1. O que é o V1? Ó? O carrinho 1 ele sai da posição 15 e vem para a posição 30 em 1 segundo. Ou seja, ΔS por ΔT. Posição final, 30. Posição inicial, 15. Instante final, 1. Instante inicial, 0. O V1, então, vai dar 15 dividido por 1, 15. E o V'? O V', galera, mesma coisa, ΔS por ΔT. E aí eles saem da posição 75, vai para 90. Então, 90 menos 75. Eles chegam na posição 90 no instante 11. Na 75, na 8. Então, nós temos aqui 90 menos 75 vai dar 15. 11 menos 8 vai dar 3. E eu tenho aqui 5 metros por segundo. Maravilha! Aí agora é só fazer a continha e ser feliz. Quantidade de movimento final é igual à quantidade de movimento inicial. Como é uma colisão frontal e os carrinhos se movem numa única direção e vai acontecer tudo no mesmo sentido, né? Eu já posso aqui tirar essa abordagem vetorial da quantidade de movimento e simplesmente escrever que a quantidade de movimento final vai ser o carrinho 1 e o carrinho 2 juntos se movendo a uma velocidade V'. E que inicialmente eu só tinha o carrinho 1 se movendo com velocidade V1. Então aqui nós temos, ó, 150 mais M2 vezes V', que a gente determinou vale 5, é igual a 150 vezes V1, que a gente determinou também vale 15. Olha lá, 5 com 15 a gente pode simplificar aqui desse lado, vale 3. E aí, 150 mais M2 é igual a 150 vezes 3, 450. Passo 150 para o outro lado, ele vai subtraindo. 450 menos 150, nós temos aqui uma massa, então, de 300 gramas. Maravilha, meu povo! Essa é, então, a resposta do nosso exercício. Ficamos, então, com a alternativa C. Veja que aqui eu não precisei transformar a massa em quilograma, uma vez que, se você tem do lado esquerdo e do lado direito a mesma unidade de massa, não há necessidade de fazer, então, essa conversão de unidade. Legal, galera? É isso aí. Espero que tenham curtido, espero que tenham gostado aí do vídeo. E eu peço, se você não é inscrito aqui nesse canal, que você possa, então, se inscrever nesse canal, ative aí as notificações do sininho, curta o vídeo, compartilhe, comente aí. Vamos ajudar esse canal a crescer e vamos propagar esses vídeos para que mais pessoas possam
aproveitar desses vídeos para alcançarem a tão sonhada aprovação nos seus vestibulares. Legal, galera? Obrigado aí e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Um abraço e valeu!